Bom dia a todos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, para nós fazermos a leitura do versículo 11 ao versículo 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 14. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que está dando a todos nós de estar na Tua casa, de poder assim louvar ao Teu santo nome junto com os nossos irmãos, ouvirmos a Tua palavra e sermos direcionados a viver de acordo com a Tua santa vontade, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que venha iluminar a nossa mente, nos dar sabedoria, direcionar este momento para que em tudo o Senhor receba toda a honra e toda a glória. É em nome de Cristo Jesus que oramos e já agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós temos estudado então nas nossas escolas dominicais sobre a importância da teologia, como é que ela está no nosso dia a dia. Nós temos falado isso então desde a primeira lição e nós já falamos como é que nós fazemos a teologia, Quando é que nós fazemos isso? E nós estamos falando então sobre as doutrinas que nós temos nas Escrituras. E algumas doutrinas você talvez tenha estudado elas e você tenha entendido elas com mais facilidade. Porém, algumas elas são um pouco mais complexas. Elas são um pouco mais difíceis, talvez, de você compreender com toda a clareza. E é importante nós pensarmos sobre estas, que são as mais complexas para nós. O que é que, na sua opinião, se você pudesse colocar hoje para nós, sobre os ensinos que a palavra traz, o que é que, na sua opinião, é o mais complexo de você entender? Ou o que você, por tão complexo, ainda não conseguiu entender? Poderia me ajudar a colocar alguma coisa? Qual é a doutrina que você acha que é a mais difícil de você explicar para alguém, se alguém perguntar para você o que é que você acredita? Você consegue definir na sua mente algo que seja mais complicado? Predestinação, Um assunto que muitas vezes é complexo, alguém vem perguntar para nós, por que é que você acredita na predestinação? Quantos aqui sabem explicar a predestinação? Não vou pedir agora, tá? Só levante a mão. Alguém consegue explicar a predestinação? 1, 2, mais alguém? É complexo, Vamos tentar jogar rápido aqui, eu não sou tão rápido com a porcentagem, mas mais de 95%, 98% dos que estão presentes acham essa doutrina complexa. Qual é a outra doutrina que, se alguém te perguntasse para você explicar hoje, você falaria assim: é muito complicado, eu vou pedir uma ajuda a mais, porque ainda não tenho tanto conhecimento. O que para você é difícil de explicar? Alguém tem alguma outra que possa me ajudar? Mais alguma aí? E é difícil para você?
eu vou entender que se há um silêncio, porque é só predestinação que tem dúvida. Se alguém te perguntar hoje sobre as naturezas de Cristo, você consegue explicar? Não vou pedir para você explicar. Levante a mão se você consegue entender as naturezas de Cristo. Consegue entender? Entende? Mais alguém entende? Aí eu começo a ficar um pouquinho preocupado já. Trindade, né? Complexa, né? Fora de lógica, né? Para nossa mente. Para as crianças, né? Vai se tornando mais complexo quando eles questionam, né? Nós temos falado sobre isso, né? Esse diálogo que nós temos com aqueles que convivem conosco, sejam crianças, adolescentes, amigos de trabalho, que questionam a sua fé, e aí você precisa responder. Por que é que você acredita, né? Porque nós temos falado isso, não é simplesmente ir à igreja para você dizer, não, eu vou a uma igreja tal, eu sou dessa denominação. Há um propósito em você estar aqui. Você está aqui porque você entende que aqui há um ensino e você está aqui para buscar esse ensino. Então nós falamos aqui, talvez termos que nem todos ainda compreendam, né? Você falar aí de trindade, né? Eu consigo compreender, mas talvez você fale assim, mas o que será que é isso? Né? Ou se alguém te perguntar, né? Então vamos esmiuçar a trindade. Quem é Deus Pai? Deus Filho, Espírito Santo. Né? Aí talvez você comece a pensar um pouco melhor sobre isso. Mas existem então essas doutrinas que você então talvez ache mais difíceis, e é completamente normal isso, porque conforme o passar dos nossos estudos, nós vamos nos tornando cada vez mais prontos para responder essas perguntas, né? Eu tenho certeza que aqueles que levantaram a mão e falaram que entendem a predestinação e conseguem explicar, um dia não sabiam. E começaram a estudar, começaram a se aprimorar, e aí então chegaram ao ponto de falar que hoje, se nós perguntássemos, conseguiriam responder, ou mesmo sobre a Trindade, ou sobre as naturezas de Cristo. E eu falo que eu fiquei preocupado sobre as naturezas de Cristo, porque pelo menos duas aulas, eu já reexpliquei as naturezas de Cristo aqui no meio das lições. Então, quando nós pensamos sobre isso, e nós ainda mantemos algumas dificuldades, né, para entender as doutrinas, né? Mesmo nós já tendo escutado recentemente, nós precisamos repensar este momento. Precisamos repensar, então, o porquê que estamos aqui hoje, para nós conversarmos um pouco sobre o texto de Efésios, capítulo de número 4. Porque quando é que você faz teologia? Isso nós respondemos, eu acho que foi na primeira ou na segunda lição que nós tivemos aqui. É no dia a dia. Você está fazendo teologia porque você está ouvindo a palavra de Deus e você está vivendo ela onde você está. Então ela tem um objetivo. Não é simplesmente para você vir, você armazenar isso e você então deixar isso guardado, para caso alguém um dia pergunte o que a igreja presbiteriana acredita, e você apenas diga, ela acredita na predestinação. Mas o que é isso? Né? Como é que você pode usar a predestinação até para você evangelizar alguém? Explicando uma doutrina. Então você precisa definir na sua mente hoje, para que serve tudo isso que você está estudando? O que é que você faz com toda essa bagagem que você recebe, toda escola dominical, toda quarta-feira, todo domingo à noite, toda departamental da SAF, toda reunião de oração, porque é onde nós estudamos a palavra de Deus. Você recebe um pouco, uma porção das Escrituras. Veja então que Paulo, na carta aos Efésios, ele diz então que o Senhor concedeu dons, alguns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Certo momento nós já comentamos aqui sobre os dons do apóstolo e o dom do profeta, que neste momento eles já não são mais necessários para a igreja, mas foram para a igreja primitiva, né? Mas nós ainda temos então aqueles que foram levantados por Deus para instruir a igreja. Veja que interessante então, é este o propósito no versículo 12 destes dons, com vistas ao aperfeiçoamento
dos santos. Quem são os santos? São vocês, somos nós, a igreja. A igreja está sendo levada ao aperfeiçoamento. E o que é isso? É entender cada vez melhor a teologia, a doutrina, para que possam viver. Porque o texto, então, Paulo diz isso para nós. Alguém lê o versículo 14, por favor? Então, vejam só, há um propósito nisso. Você precisa se lembrar que em todos os momentos que você abre as Escrituras para você poder entender, você está sendo preparado para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina que aparece por aí. Ah, mas por que todos os outros são errados? Aí você vai ter que responder isso. Quando eles chegarem até você, você ao estudar a palavra de Deus, você vai ter capacidade de dialogar, de pensar, será que o que eles estão me dizendo, será que o que eu estou ouvindo na internet, será que o que esta pessoa que é da igreja está dizendo, será que isto é a palavra de Deus, ou será que eu estou sendo enganado? Porque é isso que aqueles que não pregam a palavra fazem, eles nos levam para longe, eles nos enganam, né? E aí nós precisamos então estar atentos. A história da igreja, ela nos mostra que essa dificuldade de entender e dialogar com a cultura, com aquilo que o tempo estava dizendo, estava respondendo sobre a fé cristã, ela então não é algo do nosso tempo, né? A história da igreja, falamos aqui também sobre isso em outros momentos, ela já teve outros pensadores, teólogos, como vocês, que precisaram estudar para poder então responder aquilo que estavam acusando eles. Você começa então, logo no início, logo após o período dos apóstolos, você pega aí por volta do século III, você vê então alguns que se levantavam para acusar a igreja, deles serem aqueles que inclusive comiam carne humana e bebiam sangue. Quando você pensa numa expressão como essa, você consegue entender de onde é que vem esse tipo de questionamento? Onde é que a igreja, no pensamento daqueles então que não entendem, poderia ser acusada de comer carne humana e beber sangue? Qual é a prática que você realiza onde isso acontece? Quem falou aqui? Santa Ceia, não é? Carne humana e sangue. Quando você participa da ceia, você come carne humana? Mas não é o corpo de Cristo? Você não bebe sangue? Vejam só como é importante você entender, porque alguém poderia te acusar hoje e dizer isso. Porque existem linhas doutrinárias que afirmam então que quando você está comendo o pão, você está comendo o corpo. Oi? Transforma. A substância se transforma no corpo de Cristo. E aí também é a mesma coisa para o sangue, não é? Você está ali tomando um suco da videira que se transforma no sangue. De onde é que nós temos base para você poder então pensar sobre isso? Mateus capítulo 26, versículos 26, 27, 28. A palavra de Deus nos diz isso? Alguém pode ler para nós, por favor? Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao versículo 30. Ao 29, 30 não é necessário.
Você come o corpo, você bebe o sangue? Ou não? O que a palavra de Deus te diz? É importante você saber isso. Alguém ia comentar? Oi? Simbolismo, né? Mas é importante a gente entender, se eu entendo então que isso não é o corpo, literalmente, o que ele é? E por que eu vou para essa interpretação? Porque alguém que entende esta linha da transformação, né, da substância do pão para o corpo, pode vir te questionar. Por que você acredita desta forma? Ou então, né, indo para o extremo, alguém acusar você de diretamente beber o sangue, né, nos rituais que você então realiza dentro da sua igreja. Como é que você então interpreta isso? Porque se você não come a carne e não bebe sangue de forma literal, o que é a ceia do Senhor para você? O que é que você entende que você faz nesse momento? Veja como é importante você entender para que serve essa teologia que você está estudando. Oi? Comunhão. Mas aqueles elementos, então, eles vão trazer a comunhão para nós. Por quê? O texto diz aqui, então, você vai se lembrar de um sacrifício. Podemos dizer que a ceia do Senhor é um momento de recordação? Fez pela nossa salvação, para nós termos comunhão, né? Então, quando você participa da ceia do Senhor, você se recorda. O memorial, né? O texto de Paulo aos Coríntios, quer comentar, Paulo? Sim. Isso. Vejam só quanto que é importante isso, né? Porque isso você vai levar para a sua vida. Você vem à igreja, hoje nós fazemos isso todo primeiro domingo do mês aqui, né? Mas já houve discussões, né, de teólogos como Calvino, dizendo que a ceia deveria ser feita todos os domingos, todos os dias que a igreja se reúne, porque cada momento que você então participa, você está lembrando dessa esperança, desta comunhão, desta salvação que Cristo Jesus traz para nós. Mas se eu pensar que ela é apenas um momento de recordação, que efeito ela tem sobre a sua vida? Só por você lembrar. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele traz um elemento a mais para nós pensarmos sobre isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Do versículo 26 ao versículo 30. Alguém pode ler para nós, por favor? Vejam só, então, se fosse para nós apenas um memorial, como nós vemos o texto dizer que é para a nossa recordação, Paulo não iria dizer então que aqueles que comem sem discernir o corpo trazem juízo sobre si. Há um efeito sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que não creem
quando participam da ceia do Senhor. E aqui é um contexto que nós sempre recordamos que Paulo estava mostrando que muitas pessoas estavam participando da ceia do Senhor de forma desordenada, sem qualquer tipo de temor, porque esqueceram do significado real. E ele está dizendo, então não é simplesmente um memorial. Você não está comendo a carne de Cristo, você não está bebendo o sangue de Cristo, aquilo é de forma simbólica, como foi colocado aqui pelo seu Nelson, mas há algo mais quando você participa. E é por isso que nós chamamos a ceia do Senhor de um meio de graça. Porque você é abençoado pelo Senhor, você é fortalecido pelo Senhor todas as vezes que você participa. Por isso que nós recordamos sempre a ordem do Senhor quando nós falamos desse sacramento ainda no Antigo Testamento. Quando você olha para o Antigo Testamento, você lembra da ceia do Senhor, a que te remete? Qual doutrina do Antigo Testamento que você se lembra? Ou qual festa do Antigo Testamento que você se lembra que eles participavam? Está relacionada com a ceia do Senhor. A Páscoa. Então vejam só onde nós estamos indo com uma simples afirmação de que alguém poderia te acusar de você estar comendo carne humana ou sangue, bebendo sangue humano nos rituais que você faz dentro da sua comunidade. Você começa a lembrar dos textos da palavra do Senhor para você fazer essa teologia e defender aquilo que você crê, contra as acusações das pessoas que não entendem ou que querem distorcer a doutrina que você entende, para que você então olhe para a doutrina deles e diga, não, é a sua que está certa. Os ventos de doutrina vão passar perto de você. Quando você olha o texto do Antigo Testamento, você vê a instituição da Páscoa. Alguém se lembra qual foi o momento que isso foi instituído? O que estava acontecendo com o povo de Israel? Oi? Saindo do Egito, escravos, Deus então estabelece a festa da Páscoa. Palavra Páscoa, passagem. Então você tem aí uma festa para eles lembrarem da passagem que eles tiveram por todo aquele sofrimento. Há um simbolismo em cada um dos elementos da festa da Páscoa do Antigo Testamento. Você traz isso para o Novo Testamento porque, lembra dos símbolos? Sacrifício do cordeiro, ervas amargas, cada um dos elementos tem um significado. Mas há um detalhe muito importante, então, que você olha no Antigo Testamento, quando Deus institui, que Ele diz que isso deveria ser perpétuo. Ou seja, a igreja não deve parar de fazer isso nunca, de recordar. E aí as pessoas vêm e trazem a discussão para você. Por que a sua igreja você não comemora a festa da Páscoa? Uma pergunta de criança, né? Você passa pelo período da Páscoa e a criança vem e pergunta para você, vovô, por que a gente não comemora a Páscoa? Aí você precisa responder, por que você comemora ou você não comemora? O que é que você entende sobre isso? Então veja, é uma coisa que você é questionado e você é levado a pensar de onde é que você tira a base para você então viver com os seus filhos ou com seus netos, responder para eles questões simples. Talvez ele não vá dizer para você, vovô, você está comendo carne humana. Talvez a criança não vá falar isso. Mas ela vai te perguntar, o que é a Páscoa? E você vai precisar responder, por que você não come carne humana? Paulo? Uhum. Ou qual a necessidade, né? Sim.
assim que nós criamos uma nova heresia, né? Isso. Parece tão, né, bobo falar assim, mas como assim doutrina? É uma doutrina sobre o chocolate, que você insere, empurra dentro da igreja, para que a igreja seja forçada a dar chocolate para as crianças na Páscoa, porque eles vão ganhar, eles vão pedir, né? E como é que você lida com isso? É verdade. Exato. Sim. Tem símbolos, né, que nós podemos fazer comparações. Mas aí não se aplica o chocolate, né? A gente tem que trazer outra história para nós explicarmos para ele de forma simples o sacrifício de Cristo, né? Sim. Sim, exato. Mas o que eu digo é assim, como o mundo usa o chocolate a favor do comércio, né? Esse é o maior propósito que nós temos hoje, né? Se eu usar a mesma imagem e tentar criar uma história para falar do sacrifício de Cristo, a criança ela vai chegar na igreja e o que ela vai exigir? Se a Páscoa tem a ver com essa parábola que a gente está criando, vamos dar chocolate, ela vai pedir chocolate aqui dentro. Se nós mostrarmos a própria figura que o Antigo Testamento traz para elas, da Páscoa do Antigo Testamento, há um símbolo, havia um cordeiro. Qual era a forma que o cordeiro estava? Era perfeito, havia um pão sem fermento, haviam ervas amargas, já temos aí um simbolismo. Então eu não preciso, nesse tema, eu não preciso criar uma nova parábola para trazer para as crianças. A palavra já me traz uma história que eu posso trazer alguns ensinos. Na última Páscoa com as crianças, nós fizemos na sala com elas a Páscoa antiga. Trouxemos aí uns elementos para simbolizar, né, os elementos da Páscoa do Antigo Testamento. E trouxemos também a Páscoa em Cristo, né? Ou seja, a atualização agora, Santa Ceia, né? Nós não chamamos de Páscoa, mas chamamos de Santa Ceia, pois é o sacrifício do Cordeiro Pascal, que nós celebramos todo o primeiro domingo do mês. Então, quando é que você comemora a Páscoa? Vai depender do que você define por Páscoa. Vai depender do que a teologia que você desenvolveu, ela entende como Páscoa. Você entende que é aquele período onde você entrega chocolate para os seus filhos e para os seus netos, aquilo é a Páscoa? Bom, então você vai entender que você só comemora isso, você só lembra disso uma vez por ano, né? E você não se lembra do verdadeiro significado da Páscoa pela palavra de Deus, que é da onde você faz a teologia. Nós falamos aqui, acredito que foi na última aula mesmo que eu trouxe, nós falamos que o contrário, nós vamos criar muitas heresias quando você traz um assunto e você não olha para a palavra, você tenta criar aquilo para que você possa justificar. Você vai criar uma nova heresia. Nós levantamos agora novamente com a fala do Paulo, né? Mas é muito fácil de você então criar ideias, né? Você precisa estar pronto para defender aquilo que você então crê, né? Claro que é importante você usar os recursos, né? O senhor Nelson levantou aqui um ponto interessante. Você pode inventar parábolas, histórias, né? Você tem muitos livros infantis muito bem elaborados que você pode usar para falar sobre elementos da fé para as crianças. E aí são histórias da vivência das crianças que você vai usar. Talvez você já tenha ouvido falar sobre os famosos livros de C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia, histórias. Você pode usar elementos dessa história de C.S. Lewis para falar sobre eternidade, para falar sobre o pecado, para falar sobre Jesus. E não há problema em você fazer um link nisso. Mas você precisa lembrar e ensinar de onde é que você tirou essa base. E você tirou isso da palavra de Deus. Porque senão nós vamos ter pessoas que vão estar fazendo teologia em cima só de C.S. Lewis. E aí ela vai inventando aquilo que a mente dela está enxergando dentro do livro. Então a palavra de Deus traz para nós. Podemos usar os recursos, o próprio recurso de Cristo,
né, as parábolas, a maneira de ensinar, para nós podermos então falar. É importante defender a fé. A teologia serve para você então estar pronto para defender aquilo que você crê. Agora você já está pronto para dizer para alguém que te acuse de comer carne humana ou questione você sobre a Páscoa, você já está pronto para responder sobre isso? Sim. Sim. Aham. Isso. Exato. Aham. Isso é importante. Aham. Sim. Aham. Isso. Certo. Aham. Já estava lá. Aham. Sim. 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 Aham. Eu acho que existem algumas questões que é importante a gente pensar, né? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós temos algumas imagens que são colocadas para nós que remetem ao próprio Cristo, né? Por quê? Porque toda a palavra de Deus, ela vai apontar para a redenção em Cristo Jesus. E nós precisamos lembrar disso, né? Então, quando nós pegamos lá desde o momento da Páscoa, né? Há o sacrifício do cordeiro, e aí por isso os detalhes, né? O cordeiro deveria ser perfeito, o sangue derramado é passado nos umbrais, há um simbolismo ali, porque aí você pega o Novo Testamento e você pega o cordeiro de Deus, Jesus Cristo, perfeito, onde o seu sangue é derramado e ele é agora símbolo da sua liberdade. Então veja, há um símbolo nisso, né? Você pega antes disso, há outro sacrifício que você tem então, juntamente no momento onde há o sacrifício feito por Abraão, ou ele vai caminhar para isso, né? Então você vê outro sacrifício, ali sim nós temos um cordeiro que o Senhor então traz para substituir, né? Onde nós vemos ali o Deus que providencia as nossas necessidades, inclusive a nossa necessidade quanto ao pecado. Já no jardim, nós temos folhas, né, que cobrem eles, né? Ali não há necessariamente, nesse trecho, o cordeiro. Onde está o cordeiro em Gênesis? Gênesis 3,15, nós temos ali sim a imagem de Cristo, que nós falamos aqui sobre o proto-evangelho, ou seja, a primeira gota do evangelho que você tem ali, que vai trazer referência sobre Cristo Jesus, que ele diz então que o filho da mulher pisará a cabeça da serpente. Logo após a queda, o próprio Deus, depois de então trazer a fala a Adão e Eva e questioná-los quem pecou e todo aquele diálogo, o Senhor mesmo já traz essa promessa de restauração. Então nós temos no Antigo Testamento algumas imagens que nós precisamos aprender para você poder até usar como maneiras de você explicar de forma mais simples, né? Você tem outro instante no Antigo Testamento, quando Moisés é ordenado para fazer uma serpente de bronze. Se lembra dessa imagem? Ele é ordenado, né, pelo Senhor a fazer uma serpente de bronze e pendurá-la no madeiro. Por quê? Todo aquele que olhasse para essa serpente seria então curado, porque eles estavam sendo picados
por serpentes abrasadoras, é como o texto diz para nós. Você pega o Novo Testamento, há uma menção então dessas serpentes, dizendo então sobre o Cristo que foi pendurado no madeiro. Então são imagens que você pode usar para você explicar sobre a Páscoa, para você falar sobre esse sacrifício, para você mostrar às pessoas o porquê que você então se reúne com a igreja num momento solene, momento onde você deposita ali diante de Deus todo o seu temor, uma mesa. Por que as pessoas então olham para você, elas vão olhar, por que você considera isso importante? Aí você pode trazer todas essas referências na sua mente, para você então chegar num domingo onde você vai participar da ceia do Senhor, e você entender o quanto aquilo tem valor para você. Porque a teologia, ela serve para você estar pronto para viver. Você vai defender a sua fé, você precisa estar pronto para questionar as pessoas, mas para você colocar isso em prática. Então veja, você está vivendo a teologia, a doutrina, todos os domingos que você está aqui para você participar da ceia do Senhor. Aquilo tem um significado para você. Você está sendo fortalecido. Não é apenas um memorial, né? Aí nós seguimos a interpretação de João Calvino em 1 Coríntios 11. Porque aquele que bebe e come sem discernir o corpo, traz juízo para si. O que ele está falando aqui? Que aqueles que não entendem o que é o corpo, aqueles que não creem em Cristo, não fazem parte do corpo, da igreja, eles não devem participar da ceia do Senhor. Porque eles vão trazer juízo para eles. E esta é uma explicação que nós precisamos trazer às pessoas, para que elas entendam que este momento que nós participamos não é algo simples, né? Tem algo além, é um meio de graça. Sim. Certo. Sim. 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 Há uma discussão um pouco mais profunda nessa parte, que o próprio João Calvino defendia a inclusão das crianças. Então é uma opção por causa desta linha de raciocínio que nós então tomamos. Isso. Sim. 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 Ou seja, isso vem para a prática. Você vai receber essa pergunta se você tem filhos ou netos, né? Em algum momento. Papai, por que eu não posso tomar? Não sei se você já ouviu essa pergunta, talvez já tenha visto. Eu estou me preparando para ouvir, porque logo o Vinícius vai fazer esse questionamento, né? Por que eu não como desse pãozinho, né? A gente vai precisar explicar para eles. E aí você puxa tudo isso que nós estamos aqui trazendo, toda essa discussão, né? Porque a teologia é para você viver, não é para você guardar com você e falar então para as pessoas, né, estufar o peito e dizer, eu sou presbiteriano. A pessoa vai chegar e falar assim, ok, legal, para que serve isso? Você precisa saber responder sobre isso, né? Por que você considera então
tão importante você vir à igreja? Seus filhos, seus netos, seus amigos vão te perguntar: para que você vai? Por que você fica lá ouvindo 1 hora um pastor, um presbítero, alguém, um diácono na frente, falando sobre textos e discutindo? Para que isso serve para você? Se isso não te leva à prática, não está servindo de nada para você. Aí você fala assim: nossa, então o pastor não quer que eu venha mais na igreja porque não adianta nada, né? Muito pelo contrário, eu quero que você venha, mas com o propósito correto. De vir para ouvir a palavra, questionar, ter esse diálogo que nós estamos colocando. Existem opiniões que você pode levantar aqui que não sejam corretas? Tudo bem, este momento é para isso. É para você levantar e falar assim: pastor, eu acredito que quando nós participamos da ceia, eu estou comendo carne humana. Se você acredita nisso, é esse o momento que nós temos para corrigir isso à luz das Escrituras. Então é importante você entender para que é que você vem à igreja. Olha só onde é que nós estamos indo. Por que é que você estuda a palavra de Deus? Por que é que você faz teologia? Para você defender a sua fé. Para você saber definir o que é que você acredita. Né? Vamos lá, uma outra questão importante de você saber então definir também. Quem é Jesus para você? Ontem na nossa CP, pela graça de Deus, nós tínhamos 61 crianças aqui. E nós explicamos para elas quem é Jesus. Eu vou só privar a Laiane aqui, porque a Laiane já sabe a resposta, porque ela já respondeu ontem para nós quem é Jesus, porque ela que deu a aula. Me ajuda a responder quem é Jesus para você. Crianças perguntam isso. Vovó, quem é Jesus? O que é que você responderia? Nosso Salvador, nosso Redentor, Mestre, Filho de Deus, intercede por nós junto ao Pai. 5 questões, né, que nós precisamos definir muito bem na nossa mente, para nós podermos dizer: estão corretas, exatamente isso. Jesus é este, o nosso Salvador, o nosso Redentor, é o Filho de Deus. E aí se a criança continua. Bom, então vamos imaginar a criança questionando. A criança é assim, a criança não faz uma pergunta, ela faz 10, né? E ela vai chegar ao ponto de perguntar para você se Adão tinha umbigo ou não, tá? Ela vai indo a fundo. Ela quer saber mais, porque ela quer aprender. Ela quer saber então, mas o que é salvação? Por que ele é filho de Deus? Definições que eu e você precisamos ter muito claras na nossa mente para podermos explicar de forma simples para as crianças. Para você poder usar, como nós falamos aqui, as histórias, as parábolas, e poder trazer para as crianças o que é que elas precisam entender sobre Jesus. Você tem que ter uma bagagem muito bem estruturada e muito conhecimento bíblico para você poder chegar para elas e dizer, então, Jesus é o nosso Salvador. Aham. Olha só.
para falar, olha onde é que a criança. Sim. Ah, ela contou? Olha que legal. Aham. Sim. Aham. Sim, olha só que interessante, né? A criança, ela precisa aprender sobre disciplina. A disciplina de um pai, de uma mãe, de um avô. E nós podemos buscar referências, porque isso daí já é a sua vida prática. Como é que nós nos comportamos como pais, como mães, como avós, com a teologia que nós estamos fazendo aqui. Você poderia chegar, né? Vou usar o exemplo, castigar essa criança, ou qualquer uma das crianças, né? Castigar ela, em nenhum momento você explicar para ela por quê. Às vezes nós fazemos isso. Não explicar para elas o que é que vem depois, o que é que ela deveria fazer, qual é o certo, né? Ou chegar para essa criança, né, ou qualquer criança, como é que você fala para ela da graça na hora do castigo? Já pensou nisso? Olha que complexo. Você precisa definir na sua mente o que é graça, para você, na hora de disciplinar uma criança, mostrar para ela o que é graça. Como é que eu faço isso? Alguém me ajuda? Olhando, torna isso prático para mim, Paulo, me ajuda. Certo. Joia. Tá. Sim. Certo. Sim. Certo. Sim. Sim. E um outro passo, né, é você castigar sem você ensinar sobre o perdão, sobre o arrependimento. Você vai criar essas crianças, né, adolescentes, sem que eles levem a graça de Deus para a vida prática deles. Existe uma cobrança, existe uma cobrança, existe uma cobrança, mas não existe perdão, não existe reconciliação, não existe arrependimento. Você entende como é que nós podemos criar uma criança, um adolescente com um peso da lei sobre as costas deles, sem explicar para eles que existe redenção para o erro que eles cometem? Isso é prática. É o que o Senhor faz comigo e com você todas as vezes que nós falhamos e nós dobramos o nosso joelho para pedir ao Senhor que nos perdoe. Nós entendemos que existe esse caminho, mas muitas pessoas, mesmo vivendo assim, de forma prática com Cristo no seu dia a dia, elas não entendem o perdão. Aí veja onde nós estamos indo, porque elas não perdoam os familiares, não perdoam os irmãos da igreja, não perdoam o colega do trabalho. Isso é graça na prática. Aí vamos lá, você vai ensinar para a criança: olha aqui, filho, você fez isso, eu havia dito que não deveria fazer, você vai ficar sem o seu celular por esse tempo. Esse é o nosso combinado. Quanto tempo? O tempo que você estabeleceu. Pronto, agora passou esse tempo.
eu estou te devolvendo, nós havíamos combinado isso, você precisa lutar para você não fazer mais, mas sempre que você precisar, papai e mamãe estarão aqui para te ajudar. Você sabe que ele ainda não tem maturidade, você está aí conversando, você está ensinando. Aí ele olha para você e fala assim, mas papai, por que você vive brigado com a mamãe? Ou por que você não conversa com o tio? Você não vive a graça. Você não perdoa. E eles vêm, eles estão ali. Estou falando de uma criança, porque a criança olha e fala, né? Talvez o seu amigo, colega de trabalho, ele não vai falar, mas ele está vendo o que você está vivendo. Teologia que você está fazendo sobre disciplina, né? Pegamos aqui o exemplo, né, de Gênesis, onde há a disciplina do Senhor, e junto da disciplina, Gênesis 3,15, há a graça, a redenção do Senhor, né? Então isso está sendo visto na sua vida em todos os momentos, né? Vamos lá. Sim. Sim. Isso. Sim. E acho que é tão interessante essa questão, porque ao passo que ela pede o perdão, a resposta dos pais é perdoar. O que é que ela está aprendendo? O que é que os adolescentes e crianças aprendem quando nós vivemos a graça, vivemos o evangelho com eles? Eles aprendem a se relacionar com as pessoas. Eles aprendem a viver a vida cristã de uma forma piedosa, sem se esquecer em nenhum momento do sacrifício de Cristo. Nós estamos ligando todos os assuntos. Vejam só, falamos aqui sobre Páscoa, agora falamos sobre graça, e uma coisa está ligada com a outra. Porque toda a teologia que nós fazemos é para você defender a sua fé, definir muito bem o que você acredita para você poder responder tudo isso. Nós começamos aqui com uma pergunta simples: quem é Jesus? O nosso Salvador. Você vai falar para a criança que ela é salva por Cristo Jesus, você vai ter que explicar para ela sobre a graça. Você vai ter que explicar para ela. E se ela não ver isso na sua vida, no dia a dia, o seu ensino vai ficar incompleto. Uhum. Sim. Sim. Certo. Uhum. De punição, né? Isso. E a partir dali o tratamento continua sendo de amor. Isso. É isso mesmo.
Veja só, ela já sabe que tem algo depois. Uhum. Sim. Tem uma vida que tem que continuar, né? Diferente. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Isso. Vejam só, então, quanto isso é importante. Você saber fazer teologia, para que você possa saber ser pai, mãe, avô, avó, né? Ou seja, é necessário você conhecer para você poder viver no seu dia a dia. Mas é interessante, apenas para nós finalizarmos um último período da história, que nós falamos aqui sobre 2 períodos, falamos aqui sobre 2 instantes de defesa da fé, definição da sua fé, de termos. Quem é Jesus? Ele é o Salvador, Filho de Deus. É importante você definir isso para que você possa responder. Mas aí então chega num período da história onde a igreja se afasta da verdade e ela precisa voltar às origens, né? E aí é muito importante você se lembrar da palavra de Deus. De onde é que nós tiramos todas as definições, de onde nós tiramos todas as defesas que nós levantamos aqui sobre os assuntos que nós falamos? É da palavra de Deus. E você chega então ao período da Reforma Protestante, no século XVI, onde são levantadas, em resposta às teses de Lutero, que questionavam muitas práticas da igreja naquele momento, são então retiradas daí as 5 bases, ou as 5 solas, que definem toda esta teologia que nós, presbiterianos, seguimos, porque nós somos herdeiros deste estudo teológico que vem desde lá do século III, com toda essa discussão de por que é assim, o que você crê, até a distorção da Igreja Católica Apostólica Romana, a correção, há uma divisão aí na história. Igreja Católica Apostólica Romana mantém os seus ensinos, e você tem então o surgimento da Igreja Protestante. 5 bases que são essenciais para a sua vida. De onde é que sai a sua fé? Das Escrituras. Somente as Escrituras podem dizer o que é que você então deve viver. Somente a fé em Cristo Jesus pode trazer a você a salvação. Somente Cristo Jesus é aquele que foi enviado para morrer, ser nosso Salvador, Filho de Deus. Somente a graça de Deus então nos mostra sobre este perdão, e somente o Senhor deve receber toda a glória daquilo que nós fazemos ou nós falamos. São 5 pontos muito importantes que nós poderíamos continuar em toda essa discussão, onde nós levantamos alguns pontos sobre o que as crianças então nos perguntam. Falamos aqui sobre fé, sobre palavra de Deus, sobre Cristo Jesus. Falamos aqui então sobre esses temas, mas eles foram definidos em um momento da história. A história traz para nós então toda uma discussão teológica para que você possa hoje chegar na sua casa e ser pai, ser mãe, ser avô. Você amanhã começar a sua rotina de trabalho, de você saber se comportar no trabalho, de você ser um patrão que agrada a Deus, ou um funcionário. Como é que você vive isso? É com a teologia que você está fazendo, quando você lê a Bíblia, quando você questiona a Bíblia, quando você questiona a sua fé, e você está construindo tudo isso. É importante então nós entendermos o porquê estamos aqui. Vamos encerrar como nós começamos, né? Porque existem doutrinas muito complexas
que você precisa entender para você viver, para você responder para essas crianças que querem aprender, que precisam aprender, que precisam estar aqui, inclusive, para que na sala delas elas possam entender de uma forma mais adequada à idade delas. Então que o Senhor nos abençoe para nós podermos então entender as Escrituras e viver de acordo com a sua vontade, porque teologia que não leva à prática, ela está sendo inútil na sua vida. Ela vai ser apenas mais um livro que você leu, vai ser apenas mais um conteúdo que você adquiriu, que não fez diferença alguma nem mesmo na sua espiritualidade. Eu gostaria de orar nesse momento com os nossos irmãos da classe dos adultos, só para encerrar. Queria pedir às crianças, vamos lá fazer uma oração? Vamos? Só um minutinho. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra que direciona as nossas vidas, que direciona, Deus, para nós podermos honrar ao Senhor em todos os momentos. Pedimos a Ti, a Deus, que nos dê sempre sabedoria para fazermos a teologia conforme o que a Tua palavra nos ensina. E assim sermos melhores pais, mães, avós, funcionários, cidadãos. Que o Senhor use a cada um de nós para nós podermos levar a luz de Cristo, para podermos ensinar esta verdade e assim outros venham a se converter pelo Teu poder sobre suas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos a Ti. Amém, Senhor.